Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá e você, claro, é nosso convidado a partir de agora a ficar mais informado sobre o campo. Quem está aqui conosco hoje é o Marion Henry Ribeiro Dantas, que é instrutor, faz parte do time de instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso, é engenheiro agrônomo também e está aqui novamente hoje para falar sobre distribuição de insumos na agricultura em taxa variável. Bom dia, Marion, tudo bem? Bom dia, Patrônio. É isso aí, vamos falar sobre como funciona a distribuição em taxa variável e mostrar que essa é uma tecnologia que o produtor rural tende a economizar com ela. Pois é, a gente está falando aí de agricultura de precisão, né? Uma ferramenta extremamente importante que torna o trabalho, claro, mais assertivo, consequentemente menos oneroso, né? Ou seja, é um jogo aí de ganha-ganha para o produtor. Justamente, a tecnologia vem para isso. Ela vem para trazer para os produtores rurais novas ferramentas, novos métodos de aplicação para que tenha economia na parte do custo da sua lavoura. Então, o produtor rural tem que utilizar essas novas tecnologias para que ele tenha uma maior rentabilidade durante a sua produção agrícola ou, no caso de animais, na pecuária. Vamos lá, então vamos passar então os primeiros slides para a gente entender o que é a distribuição, né, de insumos em taxa variável. Então, o que é distribuição, o Patrone? Nada mais é de que disponibilizar para a cultura comercial que tem interesse o que realmente ela precisa, em uma menor fração de espaço de terreno. Então, se eu tenho uma área de 100 hectares, eu não posso nivelar essa área inteira como toda igual. Eu tenho que fazer uma análise dessa área, ponto a ponto, e distribuir nela o que realmente precisa de acordo com a necessidade da cultura de interesse. Ou seja, evitando desperdício de produto, né? E também subdosagem onde precisa. Justamente. Nem excesso, nem falta. Perfeito. Então, onde a gente consegue aplicar as taxas variáveis? Podemos utilizar na correção de solo e fertilidade desse solo. Então, para a correção do pH do solo é utilizado no Brasil inteiro o gesso agrícola e o calcário agrícola, que tem a função de mudar o pH desse solo, tirar aquela acidez que não é desejável e elevar para lá mais próximo da neutralidade. Então, se eu fizer essa análise de um solo e levar essa área inteira como igual, eu vou aplicar uma taxa única, onde alguns pontos vai sobrar produto e alguns outros pontos vai faltar produto. Com isso, a minha produção não fica uma produção uniforme, ela fica uma produção também variada, que leva com que o produtor tenha uma quebra de produtividade e um aumento de custo na sua produção. Também conseguimos utilizar no controle de pragas e doenças, sabendo que as pragas e doenças elas se manifestam em reboleiras, né? Não são generalizadas. Então eu também consigo aplicar esse produto só onde realmente precisa, economizando os inseticidas e fungicidas ou outros produtos onde não precisa. Controle de ervas daninhas, mesma característica de doenças e pragas, onde a gente encontra onde está a erva daninha, qual é a erva daninha e a gente faz o controle em loco. Também temos fertilidade de planta e plantio por semeadura de taxa variável, colocar sementes no solo de acordo com o perfil desse terreno. Perfeito, agora tenho todas essas possibilidades, agora eu preciso identificar a necessidade do campo, né? Como que eu vou fazer isso? Justamente, então para identificar, nós precisamos fazer uma coleta de dados. Costumamos dizer, Patrone, que a coleta de dados é a parte mais importante do processo inteiro. É o pontapé inicial, não pode errar ali, né? Justamente, é o começo de tudo. Se eu coletar erradas amostras, o resultado final também vai ser errado. Ótimo. Então, temos que seguir metodologias confiáveis e fazer com que essa amostra, essa coleta de dados seja mais assertiva o possível. Depois desses dados coletados, nós vamos passar pela interpretações das informações, entender qual foi a necessidade desses dados, para depois, então, gerar os mapas de aplicação de insumo em taxa variável. Então, não adianta eu coletar os dados muito bem e não saber identificar, saber interpolar esses dados, fazer uma leitura correta para que seja aplicado corretamente depois os insumos. Perfeito. Vamos lá, então. Como coletamos esses dados? Então, vamos começar aqui com a nossa correção de solo. O trado é uma ferramenta manual utilizada há anos, que também pode ser utilizada na coleta de dados para agricultura de precisão, desde que eu tenha as coordenadas geográficas do ponto de interesse, porque eu preciso saber onde foi coletado esse ponto e onde será aplicado o insumo depois. Claro que existem novas tecnologias no mercado que possibilitam coleta de dados um pouco mais rápido. No caso
quadriciclo, que já vem com GPS e um extrator do solo acoplado, ele facilita a coleta desses dados um pouco mais rápida e a gente consegue ter uma eficiência de trabalho também um pouco mais rápida. Essas amostras, Patrone, podem ser feitas de inúmeras maneiras. Então, o que é recomendado? Que a gente divida a nossa área em polígonos que tenha aproximadamente de 3 a 5 hectares. Por que de 3 a 5? Eu consigo diminuir a minha margem de erro. Se eu pegar uma área maior, 10 hectares, eu posso estar aplicando também produto errado. O Brasil ainda aceita e é comum a gente utilizar 5 hectares. Outros países, como os Estados Unidos, eles aplicam taxa variável com amostra de grade, que são esses quadrados separados na área, de 2 hectares. Porque a amostragem lá é um pouco mais barata, a mão de obra é mais barata e a gente não consegue tornar isso competitivo no Brasil ainda. Agora, com 5 hectares, que é um padrão aceitável, como você disse, no país, por conta, inclusive, do custo, você consegue ter uma boa margem de assertividade? Consegue. Claro que com 2 hectares seria um cenário mais ideal ainda, né? Agora, eu estou vendo que aqui o ponto de retirada de coleta está aqui centralizado, aqui já está disperso. Qual que é a orientação? A diferença é só o método de amostragem. Então, o centralizado, eu vou pegar uma amostra central e fazer subamostras em volta. 15 amostras, geralmente, a gente coleta em volta desse ponto. Ou eu posso escolher um ponto ao acaso, aleatório, e também seguir a mesma metodologia. No raio dele, a gente coletar mais ou menos de 12 a 15 amostras para fazer uma amostra única por grade de amostragem. Eu tenho que homogeneizar aquilo lá depois. Homogeneizar depois. Perfeito. São 15 amostras que vira uma amostra única, homogênea, que vai para o laboratório. Perfeito. Depois de coletados os dados, a gente vai fazer a nossa interpolação deles. Gerar indicadores, entender o que foi extraído. Então, na nossa tela, do lado esquerdo, estão os pontos onde tem características incomuns do solo e depois é gerado um mapa. Então, se a gente observar aqui no caso de fósforo, que é esse gráfico que está na tela, verde seria onde tem uma concentração de fósforo um pouco maior que 30 pontos, o verde mais claro intermediário e o vermelho onde que quase não tem. Então, a aplicação do produto nessa característica aqui desse mapa será invariável. Onde tem verde, a gente aplica menos, um verde mais claro, um pouco menos ainda, e vai aumentando de acordo com a necessidade do terreno. Agora, se isso fosse feito uma amostra única numa área inteira, tudo estaria numa coloração só, com certeza ia sobrar ou ia faltar em algum ponto. Perfeito. Aqui é o mesmo gráfico para pH de solo também água, que mostra essa variação de cores numa área, onde o pH do solo varia de acordo com o terreno. Então, se a gente observar, onde tem a cor vermelha, o pH está próximo a 5,5. Onde tem a cor verde, está próximo a 5,1. Então, a necessidade de calcário nessas áreas variam também. E aqui, Patrone, a gente vem para comparar. Olha só que legal. Do lado esquerdo seria uma aplicação por média. O que seria? Eu coletaria um monte de pontos nessa área e faria uma média. Então, se eu coletar os dados e fazer uma média, o produtor rural vai deixar de produzir mais por conta da ineficiência dessa aplicação. Quando eu faço em taxa variável, que é o lado direito da nossa tela, ele consegue disponibilizar para a sua cultura comercial, soja, milho, cana, o que for, o que realmente ela precisa de insumo para ter uma ótima produção. Lembrando que para ter uma boa produção não depende só dos insumos, tem os fatores climáticos também que tem que estar favorável. Tem que chover bem, ter luminosidade, o produto posicionado no campo na época correta, mas se eu fizer tudo isso bem feito e os fatores climáticos forem a favor, a gente terá uma boa produção. Agora é interessante, né, quando você fala aqui, né, aplicação de fertilizantes, dessa maneira a gente pegar e analisar, você vai dar a necessidade para o solo, exatamente aquilo que ele precisa, vai dar a quantidade que ele precisa. E a gente está falando de fertilizante, claro, você falou ali, olha, a amostragem nos Estados Unidos é mais barata do que no Brasil, só que a gente está falando também de ser mais eficiente e utilizar a dose necessária de cada produto, que é um produto extremamente caro, né? A gente pegar fertilizante, compõe boa parte do custo de produção, então a gente não está falando de custo, a gente está falando de investimento em tecnologia para que você consiga ali colocar exatamente onde precisa a dose, como você disse, sem excesso e sem falta também, né? Justamente para conseguir equilibrar o solo e conseguir assim, de uma maneira mais assertiva, ter um resultado mais satisfatório. E pensar também pela parte ambiental, né? Toda vez que eu coloco um excesso de produto no campo, eu estou contribuindo também para uma possível contaminação ou depredação do meio ambiente.
Então, se eu coloco realmente a quantidade que precisa, eu estou mantendo equilíbrio ambiental e fazendo com que essa propriedade ela se torne sustentável, economicamente viável, porque eu estou aplicando o que eu preciso, e socialmente justa, porque eu estou empregando pessoas para trabalhar nessa área, e ambientalmente correta, porque eu estou usando o que realmente precisa, não a mais e nem a menos. Perfeito. Taxa variável, a gente falou agora então sobre solo. Vamos para o próximo bloco daqui a pouquinho. Então, aí a gente vai passar para a parte de pragas e doenças também, que também tem como você utilizar a quantidade necessária sem desperdício, aí sendo mais assertivo. A gente está com o Marion aqui e com você nos acompanhando. Continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Sanar Mato Grosso. Rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta aqui ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia, Sanar Mato Grosso, hoje falando sobre tecnologia no campo, sobre agricultura de precisão, distribuição de insumos na agricultura com taxa variável. Quem está aqui comigo é o Marion. Marion, vamos lá. A gente falou inicialmente, aliás, você falou sobre como coletar amostras de solo, né, fazer aquela análise homogênea para poder identificar de que maneira você precisa colocar adubo ali na tua propriedade de maneira aí, equilibrada com as necessidades. Mas disse que a agricultura de precisão ali, né, a taxa variável também pode ser utilizada com pragas e doenças, né, ou seja, na utilização de defensivos. Como que é preciso se preparar para conseguir isso? Então, a possibilidade da taxa variável é em todo o segmento produtivo agrícola. Então, a gente consegue usar em todas as áreas a taxa variável. A amostragem para pragas e doença ainda é um processo manual. Nós não temos um equipamento que vai fazer essa amostragem como é feito no solo, que eu vou com um trator, ele vai coletando as amostras e depois eu faço análise em laboratório. Então, não é descartado o nosso pragueiro, o nosso técnico do MIP, que é do Manejo Integrado de Pragas, que vai ao campo coletar as amostras, entender quais são as pragas que estão provocando prejuízo na lavoura, quais são as doenças que estão atacando essa lavoura. Então, essa é a coletagem, essa amostra manual. Também conseguimos fazer ela de uma maneira por imagem de drone ou imagem de satélite. Porém, não descarto o profissional. A imagem vai me mostrar onde que eu tenho um problema e depois o profissional vai em loco para identificar qual é realmente o problema. Então, a gente costuma ver durante a safra muitas pessoas falando: pô, mas não tem como fazer por imaginamento essas amostragens? Tem sim, a gente faz essas amostragens por imagem, mas não descarta o agrônomo ou um especialista em doenças e pragas para ir em loco e identificar qual que é a praga e qual é a doença, né, o patógeno que está provocando avaria nessa safra. Então aqui é uma imagem de satélite de uma doença comum na soja, o mofo branco, que me mostra nas manchas em vermelho onde a praga está atacando. Só que ele não falava para mim que era mofo branco. Então, o vermelho mostra que a planta não está tendo um desenvolvimento vegetativo satisfatório. Se ela não está tendo um desenvolvimento vegetativo satisfatório, pode ser falta de nutriente, falta de água, falta de luz e provavelmente uma doença ou uma praga. Então, o responsável, o técnico, vai a campo e identifica isso. Após identificar essas amostras, seja ela por imagem de satélite ou por imagem de drone, é gerado um mapa que vai fazer uma aplicação em taxa variável desse insumo, onde realmente tem a praga, onde realmente tem a doença. E, Patrônia, aqui que vem o legal. Pesquisas feitas por empresas que trabalham com mapeamento para aplicação em taxa variável, identificam que, quando encontrado as reboleiras das pragas, antes dela começar a provocar um dano econômico na lavoura, a economia na aplicação do produto pode chegar a 80%. Olha só. Então, é um custo muito alto que se tem aplicando numa área inteira, quando, na verdade, eu preciso aplicar em uma pequena fração de espaço. Então, a economia para o produtor rural na utilização dos produtos e, principalmente, na hora de aplicar, porque tem um custo diesel, custo máquina, custo homem, é muito maior quando eu não tenho aplicação em taxa variável. Agora vamos lá, pela tua experiência de campo, Marion, aproveitando esse exemplo que você disse, então identificar antes do momento em que causa dano econômico, beleza, podemos economizar até 80% aí dos gastos. Qual a frequência recomendada para a captação dessas imagens, para esse monitoramento? Então, os monitoramentos feitos com drone, a gente faz monitoramento semanal.
para que a gente consiga identificar os patógenos e as doenças o mais rápido possível. Perfeito. Quanto mais longe ficar essas amostras, maior a chance de eu ter uma reboleira, um ataque de praga e provocar um dano à lavoura. Então, o recomendado é que faça semanalmente essas amostras. Em regiões que têm problemas recorrentes com fungo, principalmente, a ferrugem da soja, a gente costuma fazer até com uma frequência um pouco menor, de 3 em 3 dias, para ir monitorando mesmo. Nematóide é a mesma coisa, monitoramos a planta em diferentes estágios. Quando começa a apresentar algum tipo de avaria no desenvolvimento vegetativo, entra com controle adequado. Maravilha. Também fazemos a amostragem para manual, né? A gente mostrou a amostragem ali automatizada e a aplicação manual em algumas culturas é necessário. Então, se a gente for controlar formiga, né? Vamos ficar a praga que mais impacta nas florestas brasileiras plantadas, eucalipto, pinos. Eu fazer aplicação via maquinário se torna um pouco difícil, porque os formigueiros eles não atacam em reboleiras, eles atacam espaçadamente. Então eu não tenho máquina que vai fazer essa aplicação. Então aí é necessário um profissional para fazer aplicação em taxa variável manual, onde identifica-se onde tem os formigueiros, coleta-se essas imagens com ponto de GPS, gera um mapa, coloca-se num tablet ou um smartphone e ele vai andando dentro da propriedade sabendo onde realmente tem os formigueiros. Ele não fica mais procurando um formigueiro, ele vai em loco e resolve. Lembrando que, para o caso dessa praga, saúvas, um formigueiro adulto chega a comer 10 hectares de eucalipto em fase inicial por noite. Então é um prejuízo muito grande, um formigueiro adulto. Nas hortaliças, também a gente passa pelo mesmo processo, né? O Brasil tem uma produção de hortaliças bem expressiva, principalmente na região sul e sudeste, onde a gente precisa fazer aplicação em taxa variável também em produtos, que pode ser feita manualmente ou, quando a gente pensa em grandes máquinas, grandes culturas, mecanicamente. No caso aqui do lado esquerdo da tela, nós temos um autopropelido, um trator que faz aplicação em taxa variável. Como que funciona essa tecnologia, né? Existem tratores que eles não têm desvio de bico. Eles ligam todos os bicos de uma vez só e saem aplicando. Esse não é o adequado. Existem ferramentas mais novas, com tecnologias embarcadas melhores para aplicação em taxa variável do que esses tratores. Então, no mercado, nós temos tratores que têm aplicação por seção, onde desligam parte da barra de pulverização, e tratores que já fazem aplicação bico a bico, que esse é o ideal. Ele só vai acionar o bico de pulverização onde realmente precisa ser aplicado, onde eu tenho uma praga, onde eu tenho uma doença. Já em culturas de valor agregado alto e que é cultivado em condições de terrenos acidentados, que eu não consigo entrar com tratores, o recomendado é utilizar um drone de pulverização, onde ele vai até os pontos mais difíceis de acesso, aplicando em taxa variável também. Muito comum no Brasil, patrônio, utilizar nas culturas de café, plantadas em terrenos acidentados, em Minas Gerais, utiliza-se já o drone para pulverização. Outros países como China, Itália, que produz uva e produz alimentos em terraços, eles usam também o drone por facilitar a locomoção até o ponto desejável. Perfeito. Plantas daninhas. Aqui temos aplicação em plantas daninhas. A amostragem é feita por imageamento, seja ela satélite, seja ela um imageamento por drone. Se a gente observar aqui nessa imagem, é uma erva daninha que causa um grande problema para os produtores rurais do Brasil todo, que é o capim amargoso. O capim amargoso, ele tem um controle um pouco difícil e ele se comporta em reboleira também. E todo ano é recorrente isso na área. Então nós mapeamos essa área com imagem de satélite ou de drone, gera-se um arquivo onde mostra onde estão as ervas daninhas e, por aplicação de taxa variável, a gente faz o controle somente, né? Aplicação somente onde eu tenho erva daninha. Onde eu não tenho, eu não aplico nada. Nesses casos, patrônio, a economia chega a em torno de 60% da aplicação para taxa variável em ervas daninhas, que também pode ser aplicada com pulverizadores com sensores ou com drones de pulverização. No caso daquele pulverizador, é um pulverizador que ele tem um sensor infravermelho, que ele vai identificar onde tem clorofila, onde tem presença de clorofila. Então, dessequei minha área para plantio,
a cultura que tinha para ser realizada como a cobertura de solo já está eliminada e fica as ervas daninhas. Então, ele vem deslocando na área, quando identificar a clorofila, ele abre o bico para fazer o controle dessa erva daninha. E aqui no caso do pulverizador com drone é a mesma situação. Cana-de-açúcar tem utilizado bastante no Brasil. A principal erva daninha de cana-de-açúcar, nós trabalhamos com a mamona, que ela faz esse problema. Perfeito. Vamos seguir, Mário? Fertilizantes, seguimos o mesmo processo, fazemos análise foliar das plantas e depois gera um mapa de aplicação, onde eu vou aplicar o que realmente precisa de fertilizante via foliar para a planta. Então essas imagens são feitas com drones ou também feitas com satélites que mostra um produto chamado NDVI, que é o quanto essa planta está expressando em cor, em reflectância, de acordo com a sua atividade fotossintética. Também aplico a quantidade que é necessária para cada área do terreno. Assim como a fertilização, a aplicação em semeadora, que é a semente colocada no solo, também é feita com amostragem do solo, para saber seu potencial de acordo com a sua fertilidade, escolha cultivar correto para o terreno, época de plantio adequada, e aí quando tiver condições de plantio, eu coloco a semente de acordo com o perfil de solo e as condições edafoclimáticas. Com isso, eu estou economizando ambientalmente, prevenindo contaminação do meio ambiente e tendo a economia da utilização de produtos para o produtor. E aqui tem esse dado que eu acho extremamente importante, eu faço uma pausa aqui, porque a gente está no minuto final aqui, você está trazendo a importância da tecnologia, da utilização dos recursos, das ferramentas que são existentes. É um investimento, como você disse no início, a gente frisou isso, e aqui você tem a possibilidade de resultado. É isso mesmo. Para pragas de doenças, a economia chega a 40% por hectare, é uma média, né? Eu já tive dados feitos com clientes que chegou a 60%. E ervas daninhas, que é no caso das nossas plantas daninhas, a gente consegue 80% de economia. Com isso, a gente aumenta a nossa produtividade exponencial. E o plantio em semeadura, a gente tem um acréscimo de 5 a 10% na produtividade, porque eu coloco a semente realmente onde o solo tem uma maior condição de desenvolvimento vegetativo. Perfeito, tecnologia está aí, vamos utilizar, sempre, claro, dentro da possibilidade de cada um. Marion, obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Até o próximo encontro. Até lá.